Nunca o ser humano teve tanta falta de tempo como no dia de hoje. O nosso tempo, muitas das vezes, nós preenchemos com muitas coisas e nós não deixamos algo para Deus. Lembrei-me agora no capítulo 10, no versículo 38 de Lucas, quando Jesus estava na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, quando ele ministrava a palavra e Maria estava ali atenta à palavra que Jesus falava. Ela estava atenta ao que Jesus pronunciava. Só que o tempo afadigou a irmã Marta, mas minha irmã Marta, ela observou os seus afazeres, ela estava certa. Jesus não a condenou por isso. Jesus disse que ela não escolheu a boa parte, mas Jesus não a condenou por isso. Querido, nunca na história da igreja houve uma igreja tão cansada como a do século XX. Temos tempo para tudo. E quando Deus falou algo que vai nos abençoar, e demora 3, 4, 5 dias, nós já duvidamos de dar promessa de Deus. E aqui Pedro vai nos dizer que Deus não tarda, Deus não falha, Deus, ele é longânimo e não querendo que ninguém se perca. Aqui eu vou apresentar 3 textos. Nesses 3 textos, em cada texto, no primeiro, no segundo e no terceiro, os irmãos vão observar que Jesus chega na hora certa. O primeiro texto, Marcos capítulo 5, versículo 21. Eu não quero me ater no 24, não, mas no 21. A Bíblia ela vai dizer que Jairo tinha perdido uma filha. E a filha de Jairo era quase 12 anos. Só que Jairo, ele vai até Jesus. E sabe o que eu acho interessante? Que Jairo, quando ele chega, ele se prostra aos pés de Jesus e o adora. Queridos, na casa de Deus é a única casa que o doutor senta para ouvir. Você não é um analfabeto, vai dar. A igreja do Senhor é o único lugar que ninguém é maior do que ninguém. A igreja do Senhor é o único lugar que o maior, ele tem que ser o menor. E a Bíblia deixa bem clara que ele chega aos pés de Jesus e adora. E ele vai falar para Jesus que a sua filha está moribunda, que a sua filha está enferma, e Jesus diz, eu vou lá. Irmãos, o problema, ele existe até Jesus chegar lá. A dificuldade, ela existe na tua vida até Jesus chegar lá. Depois que Jesus chega, a dificuldade, ela sai. Depois que Jesus decreta e diz, olha, hoje você vai receber vigor para a tua vida. Hoje você vai receber avivamento para a tua vida. Hoje você vai receber alegria para a tua vida. Toda a tristeza vai embora. Glória a Deus. E Jesus vai. Quando Jesus chega na casa de Jairo, alguém diz, olha, por que tu importunas o mestre? A tua filha já morreu. Sabe o que Jesus disse para o problema? Jesus disse que ela dorme. Alguém começou a rir porque o teu problema, a tua dificuldade para Jesus, ela é nada. O gigante que você está vendo na tua frente, ele é nada para Jesus. Olha o problema, perdeu uma filha. Ela já tinha morrido, estava na sua casa, iam fazer um funeral na sua casa, mas Jesus entra. Talvez, queridos, alguém, o inimigo de nossas almas, diz para você que está acabado, mas você tem que dizer para ele, a resposta dele pode ser essa, mas a verdadeira vem de Deus. No capítulo 10 de João,
igual, terminando o capítulo 10, Jesus disse: eu tenho poder para dá-las às ovelhas, mas o mesmo poder que eu tenho para dá-las, eu tenho poder para tomá-las, porque a mim foi entregue. Ou seja, querido, Jesus, ele pode tirar qualquer um das garras do diabo. Jesus, ele pode tirar qualquer um das trevas e colocar na maravilhosa luz. Aqui o projeto de Jairo já estava morto. E Jesus agora chega. Jesus diz: olha, só vai entrar só esses três comigo e o pai e a mãe da menina. Pedro, Tiago e João. Jesus entraram. E quando Jesus entra, a criança está posta ali naquela cama, naquele lugar. E Jesus disse assim: Talita cumi, a ti te digo, levanta. A Bíblia diz que a menina levantou e ressuscitou. Talvez, irmãos, ou amigo, até onde anda, só na hora desse só possa alcançar. Os teus problemas, na ótica humana, ele pode ser impossível. Ele pode ser difícil, mas para Deus é nada. Quando Jesus chega, Jesus ressuscita a filha de Jairo, entrega para Jairo. Olha só, Jesus foi no problema e o problema estava em casa. Jesus resolveu o problema. Outro texto, no capítulo 7 de Lucas, o versículo 11, o filho da viúva de Naim é diferente da filha de Jairo. O filho da viúva de Naim já tinha saído da casa, já ia para o cortejo. A sua mãe tinha perdido a esperança. Aquela mulher era uma mulher viúva, não poderia mais dar semente para o seu marido. Aquele filho era a única coisa que fazia ela viver. Todo o seu projeto, toda a sua geração, o texto não diz a idade daquela mulher. O texto não diz que ela era uma mulher avançada em dia. O texto diz que ela levando o seu filho no cortejo para o cemitério. Já pensou? Uma mãe levando o seu filho, já tinha perdido o seu esposo. Ela levando o seu filho no cortejo para o cemitério. E a Bíblia diz que aquilo comoveu o Senhor Jesus. Uma lágrima sincera, um coração sincero, um coração de retidão, ele chama a atenção de Jesus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35, que um cego dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão. E a multidão dizia assim: olha, Jesus, ele não vai te ouvir. Só que Jesus para e vai lá no cego e faz uma pergunta. Muitos se questionam, mas Jesus não sabia, sabia. Mas Jesus queria ouvir dos lábios dele. Porque que muitas das vezes nós precisamos de uma coisa e pedimos outra. Muitas das vezes nós precisamos de Deus na nossa vida, nós pedimos riqueza. Muitas das vezes nós precisamos estar com Jesus, nós pedimos proeza. Muitas das vezes nós temos de ter uma vida santa, nós pedimos coisas que vai nos afastar de Jesus. Mas Jesus diz para ele: o que queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu veja. Ele não perdeu a oportunidade. Quantas e quantas vezes nós temos perdido a oportunidade? Jesus está do nosso lado, falando conosco: o que queres que eu te faça? E nós botamos a mente no outro canto. O culto ele é feito de oportunidade. O culto ele é em coletividade, mas ele também é individual. Talvez esta noite, através do seu Espírito Santo, o Senhor impõe no meu coração e no teu coração e pergunta: o que queres que eu te faça? Será que nós vamos pedir algo financeiramente? Será que nós vamos pedir algo espiritualmente? Temos uma comunhão com Ele? Essa mulher tinha levado o seu filho para ser enterrado.
projeto. Talvez o texto não diz. Talvez ela não poderia ter outro filho. Os seus sonhos iam para o cemitério. Apenas uma coisa: o cemitério é o lugar mais rico do mundo. Por quê, pastor? Porque ali está enterrados sonhos. Pessoas que sonharam que iam fazer e não fizeram. Pessoas que tinham projeto e não executaram e foram para ali. Pessoas que sonharam igual eu e você. E a vida, como ela é curta, não tiveram tempo de executar os seus sonhos. A vida, como ela é curta, não teve como eles colocar em prática os seus sonhos. Oi, irmão. Quantas e quantas das vezes as pessoas não levam o seu sonho para o cemitério? Quantas e quantas das vezes homens e mulheres de Deus tinham projetos com Jesus, amavam Jesus de todo o coração, e passando-se a labuta do dia, foram esquecidos. Passando a labuta do dia, foram se esfriando. Foram pegando os seus sonhos para levar para enterrar. Mas eu quero te dizer nesta noite: se nós deixarmos Jesus ir lá, Ele vai ressuscitar todos os seus sonhos. E a Bíblia diz que Jesus nos promoveu. E Jesus começa a andar naquele cortejo fúnebre. E Jesus toca no esquife do caixão. E Jesus dá uma ordem para que ele morra, para que ele ressuscite. Não custou 10 minutos. Não custou 20 minutos. Em cima da hora, aquele jovem ressuscita. Lembre, a filha de Jairo, Jesus foi lá na casa. E Jesus agora ressuscita ela na casa. O filho da viúva da cidade de Naim, no cortejo. Jesus vai lá no cortejo, coloca a mão sobre ele e ressuscita. Qual é o estágio que está na nossa alma? Será possível que nós estamos perdidos? Jesus conta uma parábola no capítulo 15 de Lucas. Ele diz, uma dessa parábola, ele diz a dracma perdida. Era uma moeda de grande valor que aquela mulher perdeu dentro de casa. E ela começou a tirar os seus móveis com toda a diligência, com todo cuidado para achar a dracma. Quantas e quantas das vezes nós estamos perdidos dentro da casa? O culto para nós é uma liturgia qualquer. O ir para a igreja é como se fosse obrigação. O louvar louva com os lábios, mas a mente está longe. O adorar é como se a adoração não passasse desse teto. Irmãos em Cristo, nós temos que nos acordar a cada dia. A igreja ela não foi chamada para ser uma igreja apática, não. A igreja ela não foi chamada para ser uma igreja passiva, como diz a revista da Escola Dominical, na questão de evangelização, não. Ela foi chamada para ser uma igreja ativa, uma igreja que leve a palavra, uma igreja que testemunhe.